Olá, tudo bem com você? Estamos de volta a mais um episódio de Inovação e Sustentabilidade e hoje nós vamos conversar sobre uma área da inovação médica, inovação na medicina. Para conversar comigo está aqui no estúdio a doutora Simone Duarte, que é médica nutróloga. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Kelly. Simone, eu queria conversar com você hoje sobre um novo protocolo, que está chamando a atenção das pessoas por ajudar quem sempre quis fazer academia e não conseguir desenvolver a massa muscular, da forma que os atletas desenvolvem, que é o protocolo de hipertrofia para pessoas que não são atletas profissionais. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a parte de hipertrofia, ela é personalizada. Cada paciente tem uma capacidade de desenvolver determinados grupos musculares, isso é genético. Então é feito um estudo genético do paciente, é feito um estudo metabólico do paciente, onde todas as deficiências e alterações genéticas a gente corrige, no chamado nutrigenômica. Então, onde existem as doenças, existem as limitações, a gente corrige, Cada paciente tem uma limitação, tem uma característica, tem um biotipo, onde a gente tem que determinar, inclusive, alguns exercícios em paralelo. Por exemplo, o paciente ele vai fazer musculação. Dependendo do tipo do paciente e do biotipo, em morfologia, que a gente chama do biotipo do paciente, a gente tem que indicar, olha, você tem que fazer natação associada. Tá. Pilates associado, dança, é escolhido algo que ajude a complementar isso aí, Então, no meu caso, você sabe, você que me levou para a UTI, eu fiquei na UTI, gente, quase morri, essa mocinha aqui me salvou. E eu perdi 40% de massa muscular em 9 dias, Eu saí de lá assim um fiapinho. E aí agora a gente iniciou o protocolo depois de ter feito todos os exames, de eu estar usando vários nutrientes, aminoácidos, e a gente está fazendo. E eu noto diferença, assim, eu tinha muita dificuldade de notar o meu braço mais durinho, demorava para desenvolver esse grupo muscular aqui e agora eu tô achando que está bem tranquilo. Eu até agradeço o convite de ter vindo, ao seu programa, para falar sobre isso. É um assunto interessante. Quando o paciente ele está em estado grave, ou ele faz alguma cirurgia, alguma situação em que ele fique acamado, existe várias alterações metabólicas. No teu caso, inclusive, ocorreu uma alteração de risco de tromboembolismo, aumento dos fatores inflamatórios. Então, além de você fazer uma sarcopenia e perder muita massa magra, perdeu proteína pra caramba, usar essa expressão. E você teve alteração do risco de trombo, foi usado muito corticoide, E o corticoide, ele prejudica o organismo em diversas situações, Eu ainda, inclusive, tenho, Tô fazendo os tratamentos, tudo mais, ainda tenho os reflexos do corticoide no meu corpo, isso aconteceu em fevereiro. Então, nesse caso, Kelly, você teve que ganhar muita massa magra e perder líquido, perder gordura, Então, você teve uma perda de mais ou menos 10 quilos de gordura, e de edema, que você fez edema, e produziu gordura, e perdeu músculo. É o que acontece com os pacientes acamados, em estado grave, que foi o teu caso. E depois a recuperação é bem mais lenta, A recuperação é mais lenta, mas você já perdeu em torno de 10 quilos, já ganhou, está com um processo gradativo e progressivo de ganho de massa magra, está definindo bastante, está voltando a tua força muscular. Então, para você foi um protocolo completamente diferente, personalizado. Então, existe esse protocolo que o paciente sai do hospital e que a gente recupera ele. Existe paciente que teve uma situação do câncer, que também fez quimioterapia, tomou muito corticoide e a gente recupera esse paciente. Já tem o paciente que não ficou em estado grave, que foi o seu caso. Paciente normal que simplesmente tem uma dificuldade de definição muscular, determinado grupo muscular existe uma dificuldade. Então, nós estudamos esse paciente. Então, é feito o exame genético, é feito o exame metabólico e a gente cruza esses dados para que
o tratamento seja personalizado, com aminoácidos específicos, né? Com hormônios autorizados, né, pela Anvisa. Tudo tem que ser completamente regularizado para que você não corra risco. Eu ia entrar nesse tema agora, porque antigamente, quando a gente falava em hipertrofia, a gente já pensava naquelas pessoas bem musculosas que tomavam aquelas bombas, né, clandestinamente, até na academia acontecia de ter aplicações isso, e tal. Direto agora, né? Então, os anabolizantes que são totalmente prejudiciais à saúde. Agora, com o avanço da tecnologia, a gente tem a possibilidade, então, de se fazer essa hipertrofia de uma maneira legalizada e responsável. Então, hoje, infelizmente, ainda existe essa venda clandestina e perigosa, né? Eu recebo pacientes no meu consultório em que dá dó. Paciente de 20 anos de idade com atrofia de testículo, paciente com 30 anos de idade, casado, querendo engravidar a esposa e tendo que comprar sêmen dos Estados Unidos, né, para fazer uma fertilização in vitro. É muito triste Mexe isso. muito com a fertilidade, Sim, então. porque alguns anabolizantes, hoje, de academia, são alguns anabolizantes usados em equinos, né? E cavalos, extremamente fortes. Sim, e alguns tipos de testosterona, né? As testosteronas sintéticas são vários sais de testosterona, citrato, enantato, né? São sais de testosterona que entram de uma maneira no organismo que bloqueia os receptores e bloqueia o eixo hipotálamo-gônada. O que é isso? Bloqueia a própria produção de testosterona, né? Então, dependendo do tipo do anabolizante e do tipo da testosterona que o paciente usa, ele faz uma atrofia de testículo e, posteriormente, ele fica estéril, né? E fica uma dificuldade de recuperação depois. Gravíssimo. Né? Alguns pacientes é difícil de recuperar, outros você consegue, né? Então, a gente pede uma ultrassonografia de testículo. O paciente tem que ir no consultório, a gente estudar isso aí. Mas é feito todo um estudo, inclusive, de bolsa escrotal, para saber se os testículos estão do tamanho certo. A próstata também existe uma alteração, né? Tem que regular tudo isso. Para a mulher, tem algum efeito colateral fazer da hipertrofia, esse protocolo? Quando a mulher usa protocolos de clandestinos em que né, as mulheres ficam até masculinizadas. A voz, criam né, um muda. pombo de Adão, alarga o pescoço, né? O clitóris cresce, muitos pelos, perde cabelo, né? Então, dá para fazer um tratamento de hipertrofia nível, inclusive, nesse caso, o nosso assunto agora não é o profissional, né? Sim, simplesmente você faz em hipertrofia. Atletas profissionais, né? Da seleção brasileira de canoagem, a Cris Ciborgue, a tua paciente, né? Mas existe também o fisiculturismo, que é um esporte também. Sim. E eu tenho vários atletas de fisiculturismo. A diferença dos que fazem acompanhamento médico, né? Fazem o correto para aqueles que usam doses cavalares e hormônios absurdamente errados, né? Aquele efeito, né? Sanfona, né? Sanfona, e o paciente quando fica para de usar, murcha. Doente e fica diabético, alguns ficam diabéticos. E o fígado? Acaba com o fígado, né? Então, quando o paciente faz acompanhamento, né, nós conseguimos atingir, claro, mais devagar, claro. Óbvio, porque é algo mais saudável, natural, né? Até quando se usa algum tipo de anabolizante, é tudo regularizado e conforme a necessidade do paciente e indicação. Porém, você faz aquilo com segurança e não coloca o paciente em risco, com certeza. né? Então, essa é a diferença de você... Vocês têm uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Cardiologista também acompanha, né? Sim. O paciente ele tem que ter um acompanhamento com endócrino, com cardiologista, nutricionista, médico do esporte, nutricionista. Então, você não pode assumir um paciente sozinho, sendo que não é a tua área, Sim. né? Então, cada um faz um pouco, nos interagimos, né? Entre si, entre os colegas, e fica algo muito legal, personalizado, e o paciente é que ganha com isso, né? Simone, eu já sei como funciona, né? Explica um pouquinho como é que é feito esse protocolo de hipertrofia, se é injetável, se é oral. Depende do metabolismo do paciente. Alguns pacientes têm uma dificuldade
na absorção, por isso que o paciente tem aquela característica em que não absorve, e aí eu tenho que fazer injetável. Outros pacientes, inclusive alguns tratamentos, o melhor é intramuscular ou endovenoso. Uma vez por semana, né? Depende do paciente, depende da situação. E outros utilizamos a parte de absorção sublingual, que é muito boa, inclusive, né? Quando não temos a opção via oral, a resposta legal via oral, fazemos sublingual de alguns nutrientes e é conforme o metabolismo do paciente, depende. Que conselho você daria para quem está pensando em cuidar da saúde, está lá, não sei se eu vou deixar para depois que passar as festas de final de ano. Que conselho você daria para as pessoas que estão pensando e não estão agindo? Tá bom. Em relação à parte de hipertrofia, de cuidar da saúde, academia, de melhorar a performance, o músculo, a disposição. Sempre tem um momento de você começar. Não fique retardando. Sempre há um motivo de você retardar um tratamento médico, uma prevenção, né? Então, primeiro tem final de ano, depois tem Natal, depois tem Ano Novo, é aniversário, vou fazer depois. Então, não quer. Então, a pessoa não quer fazer. Então, quem realmente quer, faz. Começa hoje. Não importa se é quinta-feira, se é sexta-feira. Aquele pessoal que deixa para começar na segunda-feira, quando passarem as festas, é porque a pessoa não está disposta a mudar e ser saudável. Eu acho interessante a pessoa agir e começar o quanto antes essa prevenção, esse estudo do metabolismo próprio, se conhecer, senão não tem resultado, né? Com certeza. Agradeço a sua presença aqui. Obrigada. A gente poderia ficar conversando por horas, que eu sei que ia render o assunto, mas eu vou te convidar para vir para falar sobre outros temas. Obrigada, Kelly. Obrigada. E obrigada a você pela companhia e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje pela sua saúde e por você. A gente se vê de novo no próximo Inovação e Sustentabilidade. Até lá. Tchau, tchau.